Bom, gente, então sejam bem-vindas. Eu sei que muitas aqui estão curiosas para desvendar o que se trata ou como que funciona a hipnoterapia. Eu estou muito feliz de reunir vocês hoje aqui, porque para uma pessoa chegar a vir atrás de autoconhecimento, isso é uma coisa muito rara hoje em dia na nossa sociedade. A maioria das pessoas estão na fila da farmácia ou dos psiquiatras. E vocês escolheram vir por um caminho diferente, testar uma coisa diferente, uma alternativa natural, cientificamente comprovada, e conhecer mais sobre vocês mesmas, conhecer o manual da mente de vocês. E isso é uma coisa muito rara hoje em dia, então eu tenho certeza que eu tô aqui, com vocês, são o topo da pirâmide, tá bom? Que tá lá poucas, isso é para poucas pessoas, e é um chamadinho que vocês tiveram através, muitas vezes, de uma curiosidade, mas essa curiosidade, como ela falou, é a curiosidade, né? É um chamado para estar aqui. E eu vou falar qual é o meu chamado para estar aqui, tá bom? Então, meninas, Rebeca, por que eu me envolvi nessa coisa de hipnose? Mas, Rebeca, você não é uma professora de dança? Você não era só uma professora de dança? Por que você está estudando sobre isso? A minha motivação para me tornar hipnoterapeuta foi pelo seguinte. Bom, eu, além de uma professora de dança, para quem não sabe também, eu sou uma sobrevivente de uma mãe suicida, tá? Quando eu tinha 21 anos, eu encontrei a minha mãe morta. A partir dali, depois de conviver por 18 anos com a minha mãe doente por causa de depressão, eu não tive outra escolha a não ser ou eu me entregava ou eu lutava contra isso, porque de certa forma eu estava envolvida nisso também, já que envolve o emocional da família inteira, principalmente os filhos, né, as filhas. Então, eu saí em busca de compreender o manual da mente humana. Porque o manual da pessoa depressiva eu já tinha. Até porque a minha mãe deixou tudo por escrito. Um diário descrevendo todos os pensamentos que ela tinha. Então, eu sei muito bem como é a mente de uma pessoa com depressão. E como é a mente de uma pessoa que está realmente no fundo do poço. Isso eu já tinha, esse manual. E aí a minha pergunta era, do fundo do meu coração, isso tem cura? Só que a gente conhece pessoas que conseguiram se curar, inclusive que já tentaram suicídio e conseguiram se curar e saíram dessa, dão depoimento. Falei, bom, se alguém conseguiu, então tem um jeito. Porque se alguém pode fazer, então tem um caminho. Qual é esse caminho? E o caminho que eu fui procurando tudo isso, entrei em terapia convencional, fiz muitos anos com a psicóloga, foi muito bom para mim, porém, longo prazo, 2 anos fazendo terapia e poucos resultados. Ainda tinha aquele questionamento, será que isso tem cura mesmo? Será que realmente é possível ter uma vida feliz, plena? Até que nessa busca fui atrás de conhecer mais sobre espiritualidade, sobre expansão da consciência e fui estudar de um tudo. E aí surgiu uma propaganda lá de um curso de hipnose. E eu, por curiosidade, assim como vocês, falei, eu vou me inscrever por autoconhecimento. Jamais isso aqui era para ser para vocês, para outra pessoa. Jamais era para ser para atender alguém. Era para mim, já que eu já tenho minha profissão, sou realizada na minha profissão também. Então eu falei, eu vou ali porque deu um tchum de curiosidade, tipo, será que não tem alguma coisa ali que possa me ajudar nessa busca? Então eu fui, despretensiosamente, apenas por curiosidade, e eu saí de lá abismada desse primeiro curso que eu fiz, porque ali eu vi coisas incríveis acontecerem assim na minha frente, curas e um método muito eficaz e para cura rápida, principalmente isso, para pessoa que não vai perder tempo fazendo uma análise por anos e anos. Hoje em dia, as pessoas cada vez mais não têm tempo, apesar de ser um caminho também que você vai chegar lá fazendo análise, fazendo terapia, respeito muito, já fiz por muitos anos, contribuiu muito comigo, mas a hipnose, ela é muito eficaz e muito rápida. Então, eu saí de lá completamente apaixonada e eu resolvi
experienciar em mim. Então, eu sou uma cientista amadora, gente, eu provo tudo em mim. Então, eu fui a primeira minha cobaia, né? E ali mesmo, durante o curso, eu resolvi aquilo que eu tava buscando na terapia há 2 anos. E saiu como se pegasse assim com a mão, ó. E falasse, eu não tô acreditando que eu tô há 2 anos tentando curar isso aqui dentro de mim, que era uma ferida minha, que tinha ficado ali um resquício, e num curso a pessoa tirou assim, ó, foi. Eu permiti que fosse embora. Então, eu comecei a aplicar ali na Jéssica, com ótimos resultados, depois ela vai dar alguns depoimentos para vocês. Comecei a aplicar nos meus grupos de dança, no final das aulas, e aí foi fluindo, fui em algumas empresas, fui convidada para alguns lugares, fui lá no Educa Cuca e formei um grupo que começaram a surgir muitas pessoas curiosas como vocês, e aí se tornou tudo isso e vocês são o segundo grupo fazendo história, porque eu sei que isso aqui é uma coisa inédita na cidade, né? Não existe. Inclusive agora eu estive de novo lá em Curitiba fazendo o curso, e lá haviam, na sala do curso, muitos médicos fazendo esse curso, estudantes de medicina, fisioterapeutas, um monte de psicólogos, porque o psicólogo também pode usar essa ferramenta que é a hipnose, né? Mas não é restrita só para psicólogos. Então, o médico pode fazer hipnose, o dentista pode fazer hipnose, o fisioterapeuta usa hipnose, a professora de dança também pode usar hipnose. E então, por quê? E o que é a hipnose? Então, vamos entrar um pouquinho nisso também? Entendi da parte do porquê que eu procurei por tudo isso? Então, eu tenho essas minhas motivações pessoais, que era para ser só para mim, se tornou uma missão para compartilhar com mais pessoas. O que é a hipnose, afinal de contas? Será que hipnose é ficar inconsciente? Será que hipnose é um poder da mente? Será que é misticismo? Será que é religião? Não. Então, primeiro eu vou falar o que é, depois a gente vai falar o que não é. E vocês também podem perguntar se vocês tiverem alguma curiosidade, tá bom? A hipnose, ela é milenar. Desde que existe o homem, existe hipnose. Lá no Antigo Egito, nas primeiras civilizações, já existiam os templos do sono. Por que chamava templo do sono? A pessoa ia lá, ninguém dorme, tá, na hipnose, mas relaxa profundamente. Por quê? Nós vamos estudar sobre as ondas cerebrais. A hipnose, ela produz você rebaixa suas ondas cerebrais, tá? Vai para uma onda cerebral de um relaxamento profundo, e nisso você fica entre um linear de acordado e dormindo. É um meio termo. Sabe quando você acorda de manhã, por exemplo? Imagina, você acordou de manhã num domingo, e aí, de repente, você ouve que tem alguém fazendo café lá embaixo. Mas você ainda tá um pouco dormindo, um pouco acordado, mas você ouve alguém mexendo nas panelas? Já aconteceu isso com vocês? Só que sua vontade é ficar dormindo, mas você tá ouvindo tudo o que tá acontecendo na casa, os passos. Você tá ouvindo a pessoa mexendo na panela e você até sente o cheirinho do café, mas você não tem vontade de levantar ainda. Você tá dormindo? Você tá ouvindo os barulhos, você tá sentindo o cheirinho do café, mas você ainda tá na cama, tipo, entre dormindo e acordada. É isso que acontece na hipnose, tá bom? Então, esse linear de estar meio dormindo e meio acordada, totalmente entregue e relaxada. Você não tá em vigília, você não tá em alerta, você tá relaxado. E aí, então, nesses templos do sono, lá no Antigo Egito, as pessoas entravam lá na pirâmide, né? Lá. Aí vinha uma pessoa, instruía, fazia e tal, e a pessoa saía curada. Então, a pessoa saía curada e aquilo ficava famoso, e o boca a boca ia ainda, e assim por diante. E depois teve muita influência para se ter os mitos, as coisas que a gente vê, assim, essas mentiras, que já eu vou quebrar esses mitos, a influência da hipnose de palco, que foi levada para programa de televisão. Então, o que o programa de televisão é? Sensacionalista, senão ninguém assiste. Então, o programa de televisão pegou uma parte mais exótica. Faz comer a cebola fica com gosto de maçã, né? Vocês já viram falar nisso? A pessoa tinha medo de cobra e põe uma cobra no pescoço dela, ela não tem mais medo. E todo mundo bate palma. Então, acontece isso por quê? É show de palco. É a mesma coisa que eu sou dançarina de dança do ventre, eu trabalho de uma forma terapêutica, ensinando mulheres, mas de repente, se me chamam lá na televisão para eu dançar com uma cobra e fazer umas coisas assim, dar um salto lá no meio, jogar o cabelo, e eu faço. E daí falo, olha, a dança do ventre é isso. Mas não é só isso, tá? Então,
para que nós entendamos. Hipnose é algo milenar, não é novo, não é novidade. Hipnose não é misticismo, não é religião, é apenas um estado de relaxamento. E para que esse estado de relaxamento serve? Vamos entender sobre a nossa mente. Você sabe como que você funciona? Gente, você imagina que vocês têm tipo uma televisão, que daí vocês têm um controle remoto, que tem um monte de botões, e vocês usam só um. A TV de vocês é assim também? Tipo, tem um monte de botões. Antigamente tinha mais, agora eles até tiraram. Os controles remotos diminuíram, né? Agora é só 2 botões. Vocês têm esse de 2 botões ou tem aqueles com um monte de botãozão? Tem dos 2? Então, antigamente a televisão vinha com um monte de botões. Daí o que eles perceberam? Poxa, ninguém usa esse monte de botões porque ninguém sabe usar. Então, vamos até tirar esse monte de botão e manda só com 2. Só usa 2. É a mesma coisa na nossa mente. Nossa mente tem 1000 possibilidades de uso, mas a gente só usa as mesmas coisas sempre, né? Então, nós não expandimos nossa consciência. E como que nós funcionamos? Nós somos muito similares, metaforicamente, aos computadores, às coisas tecnológicas. Nós, como um computador, por exemplo, ele tem o hardware dele, que olha lá o meu notebook, ó. A parte física é o hardware, o teclado, a tela. A parte que não é física são os softwares que estão instalados lá. O WhatsApp, o Word, a calculadora, a internet lá, né? Tudo tá lá dentro, mas você pega o WhatsApp e leva na sua bolsa? Não. Você toca no aplicativo que está instalado de uma forma que você pega, ela tá aqui, ó, eu vou levar embora o aplicativo? Não, mas tá lá instalado e funciona? Funciona. Tem um monte de aplicativo que tá lá instalado, mas você não usa, você só usa aqueles que estão na área de trabalho, né? Então, nós somos assim também. O que seria o nosso hardware? O nosso corpo, os nossos braços, então seriam como se fossem os teclados do computador, que é o nosso cérebro, é o nosso processador, igual tem no computador. E os nossos softwares, o que seria? O que vocês acham que nós temos os softwares? Então, as nossas crenças. O que são as nossas crenças? Tudo que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos amigos, nossos familiares, principalmente na nossa infância, até os nossos 7 anos de idade. Por quê? São as informações que nós recebemos dentro de nós que constituem aquilo que nós acreditamos sobre a vida. Então, todas essas crenças, que elas é que vão dar corpo para os nossos pensamentos. Quem falou pensamentos? Eu só penso naquilo que eu recebi. Sabe aquela frase assim, a pessoa só dá o que tem, o que recebeu? Se ela não recebeu amor, ela não vai dar amor, ela não recebeu, não está instalado. É um aplicativo assim, ó, amorosidade. Tem que fazer download disso aí, ela não teve download de amor. Como é que ela vai dar amor? Se ela um dia tiver um download de amor, ela vai ter amor. Agora tem gente que já tem, então por que tem? Porque recebeu, ou ela foi lá e ela mesma baixou e programou. Então, vocês vão ver cada vez mais aqui durante o curso que nós somos muito similares ao computador, tá bom? Nesse sentido metafórico, assim, dá pra gente comparar bem legal, assim, fica bem claro. E vamos pensar agora na nossa mente mesmo, tá? Então, nós temos, vocês já perceberam que tem 2 eus? Vocês já sentiram, assim, como se vocês fossem divididas em 2, uma dualidade? Assim, tem um pensamento que vem aqui, assim, bom, aí de repente tem um pensamento ruim. Aí tem aquela dualidade, não parece? Em 10, muito mais, né? A gente não consegue, a gente oscila, né? Mas deixa eu falar assim, também, numa forma da gente entender melhor sobre a nossa mente, que tá dentro do processador aqui, que é o nosso cérebro, né? Já ouviram falar em mente consciente e mente subconsciente? Então, nós temos a mente consciente, que vem aqui no nosso córtex pré-frontal. Se um neurocientista for estudar nosso cérebro, quando você está consciente, se fizer um exame, colocar uns transmissores lá na sua TV, olha, eu tô achando que nós somos robô. Daqui a pouco, né? Coloca no cérebro lá o exame, né? E daí você vai ver que aqui ficou mais ativado quando você usou a mente consciente.
E quando usa uma mente inconsciente ou subconsciente, são outras regiões do cérebro mais profundas. E, na verdade, 95% das vezes nós estamos sendo guiados por uma mente subconsciente. Apenas 5%, é muito pouco quando a gente está usando realmente nossa mente consciente. Aí vocês podem estar olhando para mim e falando, mentira, você acha que 95% eu estou no meu subconsciente? Vou provar para vocês. Automação. Olha, veja bem. Quem aqui pensa em qual dente vai escovar enquanto está escovando o dente? Agora eu vou... Você faz assim, ó. Agora eu vou escovar o meu molar. Agora eu irei escovar o de baixo. Eu tenho uma linha certa para escovar os dentes. Você tem uma linha, mas isso também é sua crença, ó. É um automático. Você sempre faz igual? Tem que ser igual. Você sempre faz igual? Sim. E quando você tá fazendo igual, você pode até pensar em outras coisas, porque a sua mão tá fazendo o que você precisa. Sim, é sempre do mesmo jeito. Então, quem tá fazendo isso é o seu subconsciente. Sim. Isso tá tudo certo, todo mundo faz igual. Só que você não fica pensando assim, ó. Agora passarei 3 vezes a escova de dente na minha língua. 1, 2, 3. Não. E virarei para cima para escovar o céu da boca em 10 segundos. 1, 2. Não, você tá assim, ó. Chica, e vai fazer outra coisa, pensa em outra coisa. Tomar banho. Quem aqui toma banho sempre igual? Realmente, porque é um costume, tá já registrado no subconsciente. Mas você pega o sabonete e fala, agora irei lavar a minha axila 3 vezes. De forma circular. Isso seria usar a mente consciente. Gente, você acha que dá conta? Quem tomou banho? A mente subconsciente deu banho em você, você nem sabe. Enquanto você tá tomando banho no automático, a sua mente consciente às vezes resolve pensar, tipo, o que farei no almoço hoje? Será que preciso ir no supermercado comprar sabão em pó? Vai pensar em outra coisa. Aí isso é um exemplo bobo. Porém, por exemplo, sabe quando aquela pessoa fala assim, nossa, quando eu vi eu comi. Eu não queria ter comido tudo isso. Nossa, quando eu vi, eu respondi. Mas eu nem queria ter falado isso pra essa pessoa. Nossa, eu tava dirigindo, eu queria ir em outro lugar, mas eu me distraí um pouco, eu fui parar em outro. Sabe o que aconteceu comigo essa semana? Eu queria levar a Esther na pintura e eu fui pra Educacuca. Eu cheguei com a Esther na Educacuca, tipo, agora que eu faço com a Esther. Por que eu fui na Educacuca? A minha programação interna tá programada para naquele horário, todo dia, você vai no mesmo lugar. E eu fui. Pra até eu acionar a mente consciente, eu fiz tipo assim, ó. Um computador que ele entra no modo de descanso, depois ele... lugar errado. Onde eu vim parar? Eu tava inconsciente dirigindo o carro. Por que tem gente que capota carro? Dirigir é um negócio muito consciente. Você entrou, vai, já vai indo, vai fazendo. Não tá vendo nem nada mais. Tá ouvindo a música... Então, 95% a gente está só vivendo sem consciência, sem consciência real. Para que serve então a consciência? Joga fora, já que está tudo programado, o corpo sabe fazer. A consciência serve para sua sobrevivência apenas. Então, para que a gente usa a consciência realmente? Para proteger esse nosso mecanismo aqui, vamos dizer que a gente ganhou para viver aqui na Terra, um macaquinho aqui, um corpinho, né? Daí colocaram a gente dentro do macaquinho e falaram, cuida dele, não estraga. Porque senão a gente é igual criança que vai estragar o brinquedo. Esse brinquedo aqui, ele é caro, não pode estragar. Então eu ponho uma mente consciente para ela pensar um pouco. Porque daí eu falo para vocês agora, quem aqui aceita comer comida podre agora? Respondam. Vocês querem comida podre? Não. Quem respondeu não foi a mente consciente. Se eu falar assim agora para vocês, todo mundo agora, nós vamos subir lá na minha sacada e pular. O que vocês acham? De jeito nenhum. Então ela tá preservando. Não, perigo. Comida podre. Arrancar a rua. Sai pelado na rua. Senão a gente arrancaria a roupa e saia pelado na rua, gente. Senão a gente pegava o carro e saía em alta velocidade sem medo. Então, medo, senso de sociedade, para minha sobrevivência... Para isso que eu uso trabalho inteligente, criativo, criação. Por que a dança também ela trabalha muito com o consciente? Para eu criar uma coreografia, eu tenho que parar para pensar. Depois que eu criei, eu ponho ela dentro da caixa do automático. Mas primeiro eu criei, né? Então, temos a mente consciente, temos a mente inconsciente e somos como o hardware e o software são as instalações
de crenças que nós recebemos de acordo com as informações da nossa vida. Então, quer dizer que já foi realizado um estudo na mente das pessoas mais sábias do mundo. Por exemplo, se pegar uma pessoa como Albert Einstein, pegaram o cérebro do Albert Einstein e resolveram estudar. Será que o cérebro dele é maior ou tem mais conexões neurais, assim, do que um vendedor de picolé? Aí estuda, o cérebro tá aqui e o do Albert Einstein tá aqui. Não tem diferença. O hardware é o mesmo. É como eu ter 2 celulares iPhone. Os celulares são iguais, mas esse aqui eu passei um antivírus. Nesse aqui eu passei um antivírus nele, eu contratei os melhores programadores. Eu tenho aplicativos muito funcionais e eu uso esses aplicativos. O outro iPhone é a mesma marca, mesmo modelo, só que não tem nada instalado, tá vazio, não recebeu nada, não teve oportunidade de baixar nada. Na verdade, tem uns programinha que trava, é uns vírus que faz o celular ficar lerdo. E aí, não quer dizer que o vendedor de picolé tem menos capacidade, mas que ele não tem a mesma programação que o Albert Einstein, e nem eu, nós não temos. Provavelmente, Albert Einstein tem uma programação interna de expansão, para conseguir pensar fora da caixa, para conseguir exponenciar um pensamento que a gente não chega nem perto, mas não é o hardware, não é o corpo dele. É a programação interna dele que ele recebeu ou que ele fez esses downloads ele mesmo, entendeu? Se autocapacitando, expandindo a sua mente. Então, assim que nós funcionamos. E ao decorrer dos nossos encontros, cada dia eu vou trazer mais conceitos sobre a nossa mente, aprofundando mais e mais nesses conceitos, e tudo isso vai começar a fazer muito mais sentido, porque nós vamos ser as cientistas na nossa vida aqui, como eu fui. Porque quando vocês saem daqui, vocês vão para casa e vocês vão começar a analisar as pessoas e ver a reação de vocês. Vocês vão trazer para o consciente o que estava inconsciente, algumas coisas, né? Então, esse é um primeiro momento que eu precisava passar para vocês esses conceitos. Jéssica, me avisa quando for, que eu estou preocupada, 18h45, não sei que horas são. Eu tenho que... Tá, e o que não é hipnose, então? Isso eu já falei o que é hipnose, como que a gente funciona, a nossa mente, o nosso cérebro, um pouquinho ali, né, de uma forma superficial, mas já dá pra ter uma noção. O que não é hipnose, pra gente tirar todos os medos, que sabe essa mente que eu falei, o consciente? Ela tá aqui, ó, será que isso é perigoso? Não deixarei entrar. Bem... Então, eu preciso agora trazer para essa consciente, tirar essas dúvidas. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Repitam comigo em voz alta, ó. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Se toda hipnose é uma auto-hipnose, quer dizer... Não pode repetir nada. Não vai repetir mais não, senão vai ser demorado, né? Se toda hipnose é uma auto-hipnose, eu vou hipnotizar vocês? Quem vai se hipnotizar? Você, tá bom? Então, eu vou fazer o que aqui? Vamos para uma outra coisa, ó, uma outra analogia aqui, uma outra metáfora. Vocês são motoristas de um carro, tá? O espírito de vocês é um motorista do carro. O carro é o corpo de vocês aí. Eu posso sentar do lado, vocês autorizam eu sentar do lado segurando um GPS para nós irmos passear em algum lugar? Vocês confiariam na pessoa que está sentada ao lado, falando, vire à direita, vire à esquerda, freie? Se você não aceitar, se você, por exemplo, falar, vire à direita, e você tá com a mão no volante e falar, eu não quero ir à direita, eu vou para a esquerda, vai adiantar estar aqui? Não. Então, a primeira coisa é entender que você está com a mão no volante, você não fará nada que você não queira. Então, você precisa confiar na condução de uma outra pessoa que não está te hipnotizando. Apenas você está aceitando ser conduzida. Eu sei os caminhos. Eu sei o mapa. Eu sei chegar lá. Mas para eu chegar lá com você, vai depender de você ir. Se você não for, eu não vou levar você. Porque não tem como eu obrigar a levar ninguém. Tá? Então, depois nós vamos ver se vocês vão aceitar, tá bom? Outra coisa, hipnose ninguém dorme. Se você dormiu, você perdeu a hipnose. Porque eu preciso trazer para o consciente, não é? A hipnose é o rebaixamento, então, das ondas cerebrais.
Como eu tô agora? Eu tô no nível beta, tá? Então, se fizer um eletroencefalograma em mim, eu estou em beta. O que é beta? Ondas cerebrais examinadas. Isso eu não tô falando nada extra físico, tá bom, gente? É ondas cerebrais comprovadas cientificamente, eletroencefalograma. Se fizer em mim, eu tenho certeza que eu tô em beta. O beta é a vigília. Eu estou em vigília total aqui, sabe por quê? Eu tô em alerta. Eu estou decodificando todos os meus conhecimentos em palavras para vocês, olhando os olhares de vocês e pensando, será que elas estão entendendo? Oh, meu Deus, o que eu devo trazer de informações? Eu estou em vigília total, como um guarda. Quando eu entrar em meditação com vocês, através da hipnose, eu vou diminuir para beta, eu também vou diminuir para beta. De beta eu vou diminuir, para alfa. Então, imagina que vocês se colocassem, então, lá o encefalograma, nós temos que ir para alfa. Qual é o estado alfa? É um estado de relaxamento, mas com consciência. Como quando você tá, assim, num restaurante, assim, num barzinho, tomando uma cervejinha, assim, imagine, ó, tomando uma cervejinha, assim, não tem nada pra fazer, feriado, você não tem hora pra ir embora, você tá cheio de grana pra pagar, entendeu? E você só vai pedindo, o papo tá legal. Você tá em vigília? Eu tô tão relaxado, nossa, fica até meio assim, tipo, que gostoso. Isso é alfa, é um estado mais relaxado. Só que, por exemplo, deu horário? Vou ter que correr. Por exemplo, se chegasse lá no restaurante alguém pra trocar uma ideia com você, você consegue trocar uma ideia, você tá consciente, você só tá relaxado. Você não tá preocupado com nada, mas você tá consciente na conversa, a conversa até flui melhor, não flui? Então vocês precisam acessar esse estado de relaxamento. Soltar. Não precisa ficar em vigília, vocês estão num lugar seguro. Eu já fiz isso que eu vou fazer com vocês com mais de 200 pessoas. Então, se vocês vieram até aqui, eu espero que vocês confiem em mim. Solta o controle, confia, eu vou guiar vocês para um lugar legal e vai dar tudo certo, tá bom? E aí tem outras ondas, como por exemplo o Theta, que existe até uma técnica que se chama Theta Healing, que é um mais profundo ainda, e Delta, que é aquele que a pessoa tá babando lá em coma, tá? Não vamos acessar nem Delta e provavelmente nem Theta, apenas Alfa, porque se você chegar em Theta, você dorme e ronca, e aí você tá no barzinho relaxado, você vai trocar uma ideia com alguém? Você vai seguir o condutor? Você vai bater o carro, né? Então não é interessante que vocês durmam, por isso vocês estão num lugar meio firminho, desconfortável, não tem problema. Se eu coloco vocês num divã e vocês roncam aqui, não vai fazer efeito. Então não durmam, tá bom? Dá vontade de dormir, não durmam. E aí, então, agora, deixa eu ver, tirar dúvidas, então, de vocês. Alguma dúvida ainda restou? Medo? Mito? Ouviu falar? Meu vizinho falou que um vizinho, um dia, amigo do cunhado do outro, fez uma hipnose e nunca mais voltou. Alguém ouviu? Você tem essa história, né? A vizinha do vizinho, lá da minha cidade, de onde eu vim, fez uma hipnose, ficou maluco. Vocês já ouviram essa história? Não é verdade, tá bom, gente? Então, assim, o que é a hipnose? Um estado natural do corpo de relaxamento que tem alguém te guiando para uma terapia de cura interna. Quando nós acessamos o subconsciente, nós conversamos com essa mente mais profunda e trazemos para o consciente uma nova perspectiva. É como se o consciente fosse um guarda do banco, mas eu quero falar com o gerente. O guarda não me deixa entrar, porque ele tem um detector de metais. Ele acha que eu sou um bandido. Só que aí eu vou lá e falo assim com ele: seu guarda, por favor, eu preciso falar com o gerente, porque lá o tesouro tá lá dentro. E eu preciso sacar uns softwares para fazer um download aqui. Eu preciso ir lá dentro, por favor. Ou eu engano ele assim com uma conversa e daí o meu comparsa pega e passa pelos fundos. Por isso que nós vamos ter contagens, surpresas, para ocupar a mente consciente, para que eu possa passar pelos fundos, pegar o tesouro, trazer para o consciente. Então vamos dizer, eu quero trazer a cura de algo que está lá dentro, né? Então, por exemplo, um perdão, alguma coisa que eu preciso liberar. A mente consciente fala assim: vai perdoar essa pessoa? Essa pessoa que te fez mal, ela não é meu guarda? Ela não quer proteger minha vida de tudo quanto é jeito? Não vai perdoar, não! Nunca mais você irá perdoar. Mas você precisa liberar perdão. Então, eu vou lá dentro. E talvez, se eu conversar com o gerente, eu trago para o consciente. Aí faz mais sentido. Liberando o perdão, libera
uma série de outras situações na nossa vida, como a cura de muitas dos nossos problemas psicossomáticos, muito de doenças que são emocionais e muitas das crenças que às vezes a gente quer trocar, porque não tem problema a gente ter uma crença e trocar de crença. Por exemplo, eu acreditava que suco de manga com leite mata. Quem aí acreditar que suco de manga com leite eu morrer ou vomitar? Era uma crença. De quem que eu recebi essa crença? Da minha mãe. E é verdade? Não, uma delícia. Ou eu posso acreditar, por exemplo, que, sabe o que é? Sabe por que eu não emagreço? É porque é genética, sabe? A minha mãe falou que todo mundo é assim na minha família. Então, eu não vou emagrecer. Isso é crença. Porque hoje em dia já existe um outro estudo chamado epigenética, que a sua mente, ela tá acima dos seus fatores genéticos. Existem fatores genéticos, mas você vai ativar esses fatores genéticos, talvez, se você acredita nisso, você ativa esses fatores genéticos, senão não. Então, um outro problema, assim, por exemplo, sabe o que é? Nenhum homem presta, sabe? Por isso que eu não tenho sorte no amor. Já ouviram essa frase? Nenhum homem presta? Será que isso é verdade mesmo? Nenhum? Você conhece todos? São milhões. Você conhece todos? Nenhum? E o seu filho, se você for, ele também não presta? O filho dela também não presta? Então não é verdade absoluta, é uma verdade sua, é uma crença. Quebrou a crença, talvez você enxergue. E depois a gente vai falar por que a gente não enxerga. Porque também há um sistema dentro do nosso cérebro que faz a gente enxergar só aquilo que está no nosso radar. Existe um mecanismo no nosso cérebro para enxergar só o que está no nosso radar. Ela me falou do horário, nós vamos ter que dar início. Tirem as dúvidas, porque senão vocês não vão acessar, se vocês tiverem dúvidas ainda. Alguém tem algum medo, então, algum receio? É uma meditação que nós vamos fazer tranquilo, tá bom? Bem gostoso hoje, um primeiro contato. Eu preciso então que vocês, respira fundo. Repitam comigo uma coisa aqui, mas tem que ser de coração, em voz alta, tá bom? Com coragem. Porque vocês desejam relaxar hoje aqui? Sim. Eu falo, eu desejo relaxar. Eu desejo relaxar. Fala assim, eu aceito seguir os comandos. Eu aceito seguir os comandos. Eu quero seguir os comandos. Eu quero seguir os comandos. Eu quero acessar a hipnose. Eu quero acessar a hipnose. Vocês vieram aqui pra isso, né? É a mesma coisa que assim, você quer vir aqui hoje? Vocês falaram, eu quero. Vocês desejam vir fazer essa experiência? Eu desejo. Aí chega aqui dentro e fica assim. Eu não vou, não. Acho que não. Vocês aceitaram. Vem comigo com esse rolê que vai dar certo, tá bom? Vocês estão num lugar seguro e com uma pessoa de confiança. Bora lá, deita aí, se relaxa. Se quiser ficar assim também pode. Eu sou bem... Pode colocar. Então, vamos lá. Agora eu vou parar aqui